Bom dia! Vamos iniciar agora a nossa aula de português da semana. Hoje, dia 7 de maio de 2020, mais uma semana em casa, mas como eu já havia falado, uma semana especial, diferente, uma semana dedicada às mães, né? Então, assim, depois da gente fazer as atividades que a gente tem aqui no COC 3, a prof vai propor uma atividade para vocês fazerem para as mamães, tá? Uma surpresa, um cartão. Se nós estivéssemos lá na sala de aula, a gente ia fazer apresentações que a gente faz todo ano, né, com as crianças, homenagens através de música, homenagem através de surpresinhas que a gente faz durante a semana. Mas assim, eu tenho certeza que vocês estão vivendo um tempo diferente também, né? Não era todos os dias que vocês ficavam com a mamãe e com o papai, não ficavam talvez tanto tempo em casa, né? Sem poder sair. Mas a gente também tem que ver o lado bom, né? O lado bom de ficar em casa, de aproveitar a família, de ficar mais junto, de fazer as coisas de outra forma, né? Talvez a gente vinha fazendo tudo muito... tava tudo muito certinho, a gente teve que acontecer tudo isso pra gente dar uma reorganizada. Então lá no COC 3, como a gente já falou o tema, né? A prof já falou no início da semana, janelas abertas, né? A gente imagina que essas janelas abertas querem dizer assim, pode ser a janela da nossa cabeça, pode ser a janela da nossa casa para o mundo, pode ser a janela para enxergar coisas diferentes, assim como a prof falou. A gente sempre tem que ter um novo olhar. Eu vou repetir a frase que eu falei essa semana sobre livro. Lá no início, onde está escrito grupo 3, um livro é como uma janela. Quem não o lê é como alguém que ficou distante da janela e só pode ver uma pequena parte da paisagem. A Prof. tem bastante livro aqui na minha casa. Vou pegar um aqui, ó. Até uma história infantil bem conhecida, ó, Os Três Porquinhos. Como falou ali, que o livro, ele é como uma janela, né? Se eu posso olhar essa janela sempre fechada, e ela tá ali. É uma janela que tá fechada. É um livro fechado. Mas se eu quiser conhecer o que tem através dessa janela, o que tem através desse livro, eu preciso ir até ele. Eu preciso abrir essa janela. Eu preciso abrir esse livro para eu conhecer o que tem ali dentro. Porque às vezes os livros, eles trazem capas maravilhosas ou apenas escrita e a gente não sabe o que tem ali dentro. Quando a gente abre e a gente observa todas as páginas, a maneira que foi escrito, a maneira que foi desenhado, ilustrado, pintado, a gente vai valorizar. Então, essa historinha aqui é uma historinha conhecida, mas talvez dentro desse livro aqui, ela fique diferente, né? Ela pode ser que o autor ou a autora do livro, ele quis colocar um detalhe a mais, ele quis colocar alguma coisa diferente, mais atualizada. Então, é legal vocês se interessarem em abrir os livros, em olharem dentro o que tem, sabe? Não só ter livro para ficar lá na estante, lá naquela biblioteca que a gente nunca pega. Então, dica da aula de português. Pegar o livro, imaginar que ele é uma janela e abrir esse livro, abrir essa janela para ver o que tem ali para mostrar para vocês de novo, tá? Porque tudo a gente sempre aprende. Pode ser que a gente não gosta do livro, pode ser que a gente fale assim, nossa, que decepção essa história, achei que ia acontecer outra coisa, tá bom? Então agora iniciando a nossa aula de português, na página 10. Neste grupo, vamos aprender que devemos abrir as janelas da nossa mente para deixar o mundo entrar. Para isso, podemos usar a imaginação e sonhar. Vamos escutar, a prof vai ler a história da lenda do dilúvio.
Há uma lenda muito antiga, escrita em versos pelos sumérios, que conta a história de um dilúvio, uma grande inundação que teria coberto toda a terra. Nessa lenda, um homem chamado Ziusudra foi incumbido pelos deuses de construir um grande navio para salvar sua família e também os animais. Esse navio era chamado de Arca e era mesmo muito grande. Tudo começou porque os deuses estavam tristes e decepcionados com a maldade dos homens. Por isso, resolveram destruir a humanidade e salvar apenas alguns, os que tinham bom coração. Então, ensinaram Ziusudra a construir uma arca de madeira, passar betume por dentro e por fora para que a água não entrasse e fazer compartimentos para acolher também um casal de cada espécie de animal. Passaram as medidas da arca e orientaram a fazer uma janela na parte superior. Tudo isso porque o grande dilúvio destruiria toda a vida na terra. Ziusudra abrigou sua família, esposa, filhos e parentes mais próximos, assim como os casais de todas as espécies de animais. Então, o dilúvio começou. Uma chuva que não parava. Choveu 40 dias e 40 noites sobre a terra. Com isso, a arca flutuou, deslizando sobre as águas. Um dia, Ziusudra abriu a janela da arca e soltou uma pomba, que era um pássaro. Mais tarde, a pomba voltou trazendo uma folha de oliveira no bico. Isso significava que a pomba havia encontrado terra firme, porque ela tinha uma folha, a folha vem da árvore. Onde já haviam árvores e plantas, outra vez, ele entendeu que as águas do dilúvio estavam baixando. Quando Ziusudra chegou à terra firme e viu que o dilúvio tinha acabado, abriu a arca para que todos pudessem sair. Ziusudra sentiu-se agradecido e os deuses estabeleceram uma aliança com ele e com seus descendentes, dizendo que nunca mais a terra seria destruída por um dilúvio. Como sinal dessa aliança, surgiu no céu um lindo arco-íris. Gostaram da história? Agora na página 12 a gente vai interpretar essa história. Quando a gente faz uma interpretação da história, a prof vai fazer perguntas para ver se vocês entenderam algumas partes da história, se prestaram atenção, tá? Além da que a prof acabou de ler, ficou conhecida também por outros povos, chamado de hebreus, que contaram na Bíblia essa história. Ziusudra era chamado por eles de Noé. E a arca de que fala o texto também ficou conhecida como a Arca de Noé. Então vocês primeiro a prof quer falar para vocês que essa lenda que eu li, onde o homem que construiu a arca se chamava Ziusudra, é uma lenda dos povos sumérios. Os povos hebreus, outros povos, contaram a mesma história da arca, só que este homem não se chamava Ziusudra, ele se chamava Noé. Por isso que é a história que a gente mais conhece aqui, é a Arca de Noé, né? É a mesma história, só que o personagem principal é o Noé. As imagens que acompanham o texto, a lenda do dilúvio, contam a mesma história que você leu ou parte dela. Então aqui, as imagens que estão aqui, elas contam a história inteira, né? A mesma história que a gente leu, ou parte dela. Elas ilustram, na verdade, apenas uma parte, né? Porque aqui tem os animais e aqui tem a arca. Mas claro que a prof contou já desde a construção da arca, na hora que choveu,
a hora que a arca estava flutuando, a hora que ele soltou a pomba para ir lá para ver se tinha terra firme. Então aqui só ilustrou uma parte da história. Por que aconteceu o dilúvio? Vocês lembram que a prof explicou lá no início? Porque os deuses estavam tristes com a maldade das pessoas, né? Então eles pensaram que eles iriam destruir a humanidade, salvar os animais, porque os animais, sim, para eles, tinham um bom coração. Letra C. Como Zilsuda soube que as águas do dilúvio haviam secado? Lembram que eu falei? Ele soltou um pássaro, que é a pomba. Depois ela voltou trazendo uma folhinha, que era uma folhinha da árvore de oliveira, né? Sinal que ali tinha terra firme, que ele poderia parar a arca para os animais saírem. Zilsudra levou em sua arca um casal de cada espécie de animal, entre eles cavalo, elefante, macaco, leão, ovelha e zebra. Organize em ordem alfabética o nome desses animais. Lembra que a prof já falou? A ordem do alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Então eu preciso estudar, saber essa ordem do alfabeto. E aí, para saber qual o nome daqueles 6 que vem primeiro, eu preciso ver. A primeira letra do alfabeto é a letra A. Tem algum nome que começa com a letra A? Não. A segunda é a letra B. Tem algum nome que começa com a letra B? Não. A terceira letra do alfabeto é a letra C. Tem algum nome que começa com a letra C? Sim. Então eu vou lá, cavalo. Escrevo cavalo como o primeiro nome. E assim por diante, vou fazendo com todas as letras do alfabeto até concluir esses 6 nomes. Escreva o nome de outros animais que estavam na arca. Então ali tem 6 nomes. Vocês vão pensar, será que tinha urso na arca? Será que tinha lobo na arca? Cachorro? Gato? O nome de animais que vocês conseguirem lembrar e escrever, vocês podem fazer aqui. Número 14. Desenhe a parte da lenda que você mais gostou. Então aqui vocês vão só desenhar o que vocês mais gostaram dessa lenda. Na página 15, você conheceu a lenda do dilúvio e da arca que Zilsudra construiu. Agora numere os acontecimentos dessa história, colocando na ordem correta. 1, 2, 3 e 4. O que aconteceu primeiro, segundo, terceiro e quarto? A gente já fez essas atividades. 16. Você é agora um super detetive e vai descobrir o que está acontecendo. Há um bicho que não quer entrar na arca, de jeito nenhum. Vamos descobrir o nome desse animal por meio das pistas. Tem 4 patas e é mamíferos. Alimenta-se de vegetais, tem cascos como os cavalos e dá coices para se defender. Tem riscas no corpo todo e leva um nome que normalmente as pessoas empregam como possibilidade de um problema. O nome começa com a letra Z e termina com a letra A. O nome desse animal é? Não vou falar, vocês vão descobrir. Pessoal, qual será a nova descoberta? Estamos curiosos. Os amigos do Coque lá falando. Página 17. Encontre no quadro de letras as palavras destacadas. Arca, animais, família e pomba. Encontrou? Tentem pintar da mesma cor, tá? Que aqui cada uma leva uma cor, Encontrem aqui, tentem colorir da mesma cor. Leia a pergunta do Jota e os versos que estão ao lado dele para responder as questões. Você conhece essa cantiga? Lá vem o seu Noé comandando o batalhão. Macaco vem sentado na juba do leão. Contorne as palavras que terminam com o mesmo som. São 2. Terminam com ão. Escreva o nome dos animais que aparecem nessa cantiga.
Então, além de circular as duas palavras que terminam com ão, vocês vão circular, vocês vão escrever aqui na linha de baixo o nome desses dois animais que aparecem ali. Página 18. Descubra as 10 diferenças. É um exercício que a gente vem repetindo, mas é importante, como a prof falou, para trabalhar a memória visual. Olhou, viu o que estava faltando e assinalou. E por último, a página 19. Escreva do seu jeito frases com nomes de alguns animais que estão na atividade das 10 diferenças. Então, ali, o que é uma frase? Uma frase é escrever e falar alguma coisa sobre determinada coisa. Então, se eu quero fazer uma frase sobre essa caneta, eu preciso falar alguma coisa da caneta. Posso dizer, minha caneta é azul. É uma frase, tá? Posso fazer uma frase do elefante. O elefante é muito grande. Posso fazer uma frase da borboleta. Eu adoro borboletas. Posso fazer uma frase da girafa. A girafa tem o pescoço comprido. Então, se vocês conseguirem escrever mais do que uma frase, a prof vai ficar muito contente. Vocês podem até numerar assim, ó. Façam frase 1, bota o número 1, aí faz a frase. Pode pular uma linha. Frase 2. Frase 3. Aí vai ficar bem organizado, tá? Se conseguirem fazer bastante frases, ótimo. E essa é a nossa aula de hoje. Lembrando que nós teremos as mesmas atividades na nossa aula virtual, que é às 16h, tá? Um beijão e até a próxima aula. Tchau, tchau.